pareça existir à frente um imenso mar. Olha a um lado e vê montanhas que te rodeiam, e atrás o inimigo a te afronta. Nesta hora você pensa estar perdido, e no fim deste caminho aparece uma luz. Pode agora se alegrar, pois a vitória vai chegar. Jesus é esta luz, Ele vai te abençoar. Pois Ele é o Todo-Poderoso, vai cessar o temporal. E na guerra desta vida, Ele é o grande general. E na escuridão da noite, Ele é a nossa luz. Você vai vencer as lutas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, muralhas vão cair. Em nome de Jesus, não podem resistir. Em nome de Jesus, eu atravesso o mar. Em nome de Jesus, de lá eu vou cantar. Em nome de Jesus, eu sei que vou vencer. Em nome de Jesus, eu sei que há poder. Em nome de Jesus, brilhou em minha luz, pois a vitória é nossa. Em nome de Jesus. Pois Ele é o Todo-Poderoso, vai cessar o temporal. E na guerra desta vida, Ele é o grande general. E na escuridão da noite, Ele é a nossa luz. Você vai vencer as lutas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, muralhas vão cair. Em nome de Jesus, não podem resistir. Em nome de Jesus, eu atravesso o mar. Em nome de Jesus, de lá eu vou cantar. Em nome de Jesus, eu sei que vou vencer. Em nome de Jesus, eu sei que há poder. Em nome de Jesus, brilhou em minha luz, pois a vitória é nossa. Em nome de Jesus, eu sei que vou vencer. Em nome de Jesus, eu sei que há poder. Em nome de Jesus, brilhou em minha luz, pois a vitória é nossa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus, nós agradecemos. Louvado seja Deus. Grande é Deus. Amados a nossa alma. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vou falar de um nome que tem o poder na terra e no céu. Glória a Deus. Ele é tremendo, é poderoso, é o Deus de Israel. Seja no fogo ou na água, Ele está presente ali. Sei que você pode sentir, Ele está aqui. Pode clamar, pode chorar, Ele vai te ouvir. Pode pedir, porque as muralhas hoje vão cair. Quando Ele se faz presente, ninguém consegue suportar. A glória dele chegou neste lugar. As
porque este lugar está cheio de unção. Quando ele chega, algo pode acontecer. Hoje diferente não vai ser. Pode clamar, pode chorar, ele vai te ouvir. Pode pedir, porque as muralhas hoje vão cair. Quando ele se faz presente, ninguém consegue suportar. A glória dele chegou neste lugar. As barreiras por terra vão cair. Tristeza e dor não vão resistir. Você vai ver, sua vida vai mudar. O que está nas mãos de Jeová, lugar para trevas aqui não há. Porque este lugar está cheio de unção. Quando ele chega, algo pode acontecer. Hoje diferente não vai ser. As barreiras por terra vão cair. Tristeza e dor não vão resistir. Você vai ver, sua vida vai mudar. Porque está nas mãos de Jeová, lugar para trevas aqui não há. Porque este lugar está cheio de unção. Quando ele chega, algo pode acontecer. Hoje diferente não vai ser. Não vai ser. Hoje diferente não vai ser. Ministério, agradece a oportunidade em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Jesus, amém? Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Jesus, amém? Eu cumprimento o povo que veio nesta noite para ouvir a palavra de Deus com a paz do Senhor, amém? Abramos a Bíblia Sagrada, 1 João, capítulo 2, versículo de número 14. 1 João, capítulo 2, versículo de número 14, para a glória de Deus. Desde já agradeço ao cooperador Aldair pela oportunidade para poder ministrar a palavra de Deus. E agradeço a Deus pela infinita bondade de permitir com que Ele chamasse a minha pessoa. Deus abençoe os irmãos que ministram a palavra de Deus, as irmãs, a todos, enfim, em nome de Jesus. Amém? Eu vos escrevo, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e vocês já venceram o maligno. Eu vou ler, vocês vão repetir, amém? Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês, e já venceste o maligno. Amém. Faz assim com a mão, diga: Senhor Deus, eu vim nesta noite em busca de uma palavra para o meu coração. Senhor meu Deus, Tu conheces a minha necessidade. Pois então, ó Deus, fala comigo, pois eu necessito de uma palavra que provém da Tua parte. Se assenta aplaudindo o Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, tema muito bonito. O nosso irmão cooperador daí escolheu para poder ser ministrado, anunciado nesta noite, aqui para a igreja do Parque Floresta e para todos que estão visitando a igreja do Parque Floresta. Tenho certeza que ele orou para Deus colocar esse tema no coração dele. Tenho certeza que não foi a vontade dele, mas a vontade de Deus para nós nesses 4 dias.
Hoje é o primeiro dia. Vamos ter mais 3 dias logo após. E eu tenho certeza que no decorrer desses outros dias, Deus vai continuar falando ao meu e o teu coração. E com certeza, como nós já estamos acostumados a ver, no decorrer da festividade, a unção vai dobrar cada vez mais. E no último dia, Jeová vai fechar com chave de ouro. Quem crê, diga amém. Amém. Vamos lá, irmãos. Eu, estudando um pouco acerca deste texto, deste livro, a qual a gente estamos, aliás, a meditar, eu comecei a olhar para a vida de um homem chamado João. Homem esse, a qual já escrevera 5 livros na Bíblia, Deus abençoe. Quando nós olhamos para a vida desse personagem, nós conseguimos contemplar que ele não fora chamado por homem. Conseguimos ver que ele foi escolhido e separado pelo próprio Deus para assumir uma posição em uma época onde Cristo estava a se manifestar na terra. A Bíblia Sagrada nos diz que ele foi separado para o apostolado. A Bíblia Sagrada nos diz que este homem, ele era alguém que se aproximava um pouco mais do que os outros discípulos na pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia nos orienta dizendo também de Paulo. A Bíblia diz que Paulo, ele inaugurou, fundou a igreja em Éfeso. Paulo, na Ásia Menor, abriu muitas igrejas. E prestes, antes de João ser levado cativo para a ilha de Pátimo, Deus chama João para poder presidir a igreja de Éfeso e as demais igrejas da Ásia Menor. Igreja essas, quando nós observamos no 5º livro que ele escrevera, o próprio Deus revelando a ele o estado e a situação que se encontrava as igrejas da Ásia Menor. A Bíblia Sagrada nos diz que João, ele foi levado pelo Espírito de Deus. Eu conversava com o missionário Anderson há mais ou menos 1 ou 2 dias atrás, e nós falávamos acerca do arrebatamento em sentido, falávamos acerca da pessoa descer no inferno após a morte, e Deus ressuscitar aquela pessoa, para ela poder proclamar a palavra de Deus nesses últimos dias. Então João foi levado por Deus para poder contemplar coisas tremendas e maravilhosas, que muitas coisas ainda hão de acontecer sobre a terra. Mas este João que fora separado para presidir a igreja de Éfeso e as demais igrejas da Ásia, estava super preocupado, porque dentro das igrejas que ele estava a presidir, havia algumas pessoas que estavam ensinando heresias, havia algumas pessoas que estavam distorcendo a palavra de Deus, e como estava sobre a vida dele, os ombros dele, a responsabilidade de cuidar daquele rebanho da Ásia Menor, ele então, sabendo que as pessoas estavam distorcendo acerca do senhorio de Jesus Cristo, dizendo que Jesus Cristo não veio em um corpo físico, dizendo que Jesus Cristo, ele morreu, mas o seu sacrifício não foi suficiente para alcançar a multidão de almas que hoje se encontram aos pés de Jesus. Ele então, preocupado com tudo isso, ele escreve 1 João, chama um daqueles irmãos de confiança, que pode confiar, contar as coisas que acontecem e pedir até mesmo ajuda para aquele irmão em oração. E ele fala: olha, eu escrevi aqui esta carta, e você vai fazer o seguinte: você vai levar para as igrejas que estão abertas aqui na Ásia Menor, você vai entregar para os dirigentes desta igreja, e você vai dizer para eles, ler para todo o povo da igreja tudo que eu estou aqui relatando na carta, e depois eles vão colocar essa carta para que qualquer membro que quiser ler essa carta não dependa de dirigente para ler a carta,
ele possa pegar a carta que vai estar colocada em um lugar na igreja, para que todos leiam e saibam que eu sou que estou escrevendo esta carta. Eu, João, sou quem escrevo. Que esse homem fez como João decretara para ele. E quando o dirigente da igreja leu a carta para o público, e quando a carta foi colocada para que todos tivessem acesso para ler, aqueles que estavam ensinando heresia saíram do meio do povo de Deus. A Bíblia diz, no capítulo 2 de 1 João, no versículo de número 18, filhinhos, esta é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, já muito anticristo tem surgido, pelo que conheçamos que é a última hora. Ele estava chamando aqueles que estavam distorcendo os ensinamentos de Jesus Cristo, ensinados por Jesus Cristo, transmitido pelos apóstolos, chamando-os de anticristo. Anticristo é todos aqueles que se colocam contra Deus. Eles estavam dizendo, esses homens, eles estão indo contra aquilo que já foi decretado, anunciado, para a igreja obedecer como mandamento. Ele disse no versículo 19, saíram do nosso meio, irmãos, mas não eram dos nossos, pois se tivessem saído dos nossos, teriam ficado conosco, mas isto é para que se manifeste que nenhum deles é do nosso. Ei, meu querido, no século que nós vivemos, quantas heresias nós temos ouvido, quantas pessoas pegam o microfone e querem falar bobagem para a igreja, quantas pessoas pegam o microfone e querem dizer que Jesus Cristo não é uma pessoa da Trindade, quantas pessoas pegam o microfone em muitos altares por aí e expressam que Jesus Cristo, Ele é um Deus menor, cooperador, diácono Gustavo, eles expressam que Jesus Cristo, Ele não tem todo o poder, mas tem uma parte de poder. Mas a Bíblia diz em 1 João capítulo 2, versículo 14, não, aleluia, Pai, eu vos escrevo, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jesus é desde o princípio. A Bíblia ensina, dizendo em Isaías 43, versículo 13, Deus toma nos lábios do profeta para dizer, antes que houvesse dia, Deus já existia. A Bíblia ensina, através dos lábios de Jesus Cristo, Jesus dizendo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus, aleluia, mesmo disse em Lucas 10, eu vi Satanás cair do céu. Ele é antes dos anjos, ele é antes da criação da terra, ele é antes da criação do ser humano, ele existe desde a antiguidade. Saíram da igreja os que distorciam a palavra de Deus. A Bíblia diz, no Salmo 101, versículo 7 ao 6, que os que usam de engano não permanecem dentro da igreja. Quem usa de engano não permanece dentro da igreja, porque o diabo é o pai do engano, é o pai da mentira, e Deus não tem compromisso com o mentiroso, com quem engana. Deus tem compromisso com quem é santo, com quem é verdadeiro. Quem é santo e verdadeiro, glorifica a Deus. E eu parei para poder ouvir um pouco da voz de Deus. E Deus colocou em meu coração para eu falar com vocês nesta noite de 4 coisas que nós estamos necessitando
João escreveu dizendo: Pai, eu vos escrevo porque vocês conhecem. Primeiro, a necessidade de conhecer a Deus. A necessidade de conhecer a Deus. Quantos jovens sobem ruas, descem ruas, sobem vielas, descem vielas, atrás de paquera, atrás de namoro, atrás de uma balada, de uma gandaia, de uma farra, de uma bagunça, de se prostituir. Quantos jovens estão por este mundo lá fora, correndo atrás de tantas coisas, atrás das drogas, dos vícios, da bebida, mas não correm atrás de conhecer a Deus. Mas aqui nesta noite, eu tenho certeza que você está buscando em conhecer a Deus. Jó capítulo 42, versículo de número 5. Jó disse: eu ouvia com meus ouvidos falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. O que é isso? Jó estava sendo provado, perdeu esposa, perdeu filho, perdeu riqueza. Jó perdera, aleluia, muitas coisas, recebeu no teu corpo enfermidade, mas Jó só conhecia Deus de ouvir falar de Deus. Aleluia. É quantos são nessa última hora que só conseguem ouvir falar de Deus, só conseguem ouvir falar de Deus, mas não vê Deus agindo na sua vida. Quem sabe nesta prova, nesta luta, neste momento difícil, você só está ouvindo de Deus e não consegue ver Ele. Mas eu quero te dizer que a Bíblia ensina que quando Jó orou por aqueles que se levantaram contra eles, que dizia que era amigo deles, Deus mudou o cativeiro de Jó. Você está preso na derrota muitas das vezes, você está preso a tantas coisas que desagradam a Deus, mas Deus vai catar o seu cativeiro de derrota e vai transportar para um cativeiro de vitória, de vitória, de vitória. Escute, a Bíblia ensina dizendo que Moisés, quando ele nasceu, a mãe dele, Joquebede, segurou 3 meses escondido, não podendo mais segurar, porque a criança estava crescendo. Colocou num cesto de junco, com bertume, colocou num rio. Mas a criança, ao descer pelo rio, a filha de Faraó achou a criança. E ela adotou aquela criança. E colocaram o nome de Moisés. E a Bíblia diz que Moisés, quando estava numa idade já um pouco maior, ele viu o seu povo sofrendo, sendo escravizado. E pegou e matou um egípcio. E diz a Bíblia que ele então, logo após matar esse egípcio, no outro dia, foi tentar falar com um dos povos hebreus. E logo veio alguém para acusá-lo. Ele com medo, porque o faraó já havia decretado que ele deveria ser morto. Ele foi para as terras de Mídia. Chegando em Mídia, ele encontrou um homem chamado Jetro. E lá, encontrando esse homem chamado Jetro, ele também conseguiu arrumar uma esposa, porque Jetro tinha filhas e concedeu a filha dele para poder casar com Moisés. Aleluia! A Bíblia diz que esta mulher chamava Zíbora. Ela teve um filho de Moisés, e Moisés colocou o nome dele de Gerson, que é igual que está na obra missionária. E diz a Bíblia Sagrada que Moisés colocou esse nome por quê? Porque ele estava em terra estranha. Mas a Bíblia diz que Moisés estava certo dia apacentando o rebanho do Senhor lá no Monte Horebe ou no Monte Sinai, como você quer. E aí então está Moisés andando, e quem sabe Moisés estava pensando: a minha mãe falou do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, do Deus de Abraão, aleluia, e agora eu conheço esse Deus de ouvir falar. Mas então Deus, já sabendo o que passava dentro do coração de Moisés,
Moisés. Deus aparece a Moisés em uma sarça ardente. Moisés conseguiu, aleluia, realmente conhecer a Deus, não somente mais de ouvir, mas de poder contemplar a Deus na presença dele. Oh, aleluia, Moisés conheceu a Deus, aleluia. Todos aqueles que conhecem a Deus, eles mudam de vida. A Bíblia diz, livro de Osés, capítulo 6, versículo 3, conheçamos a Deus, mas também prossigamos em conhecer a Deus. Eu vos escrevo, jovens, porque vocês são fortes, porque vocês são, porque vocês são, porque vocês são. Segundo ponto que Deus colocar em meu coração, precisamos saber que todos nós somos fortes em Deus. Que todos nós somos fortes em Deus. A Bíblia diz acerca de um jovem, a qual muitos vem falando já em festividade, chamado Davi. No capítulo 17 de 1 Samuel, Davi era um jovem que estava debaixo da tutela do seu pai, e seus irmãos estavam na guerra. Já Davi, ele sendo novo, não foi para a guerra, e permaneceu cuidando do rebanho do pai dele. Mas um dia o pai mandou ele lá, para saber como estavam os irmãos dele. Ele diz na Bíblia Sagrada que o que ele ouviu não deu para suportar dentro do coração aquela afronta. E ele então pegou e se dispôs a pelejar contra o gigante Golias. Aleluia! Sabe o que concedeu a Davi a vitória sobre Golias? Não foi a resistência de um corpo físico. Davi não tinha um corpo físico para a guerra. Não foi a resistência de ele ser musculoso. Não foi a resistência de fazer academia. Não foi a resistência que lhe deu vitória sobre o seu adversário. A Bíblia afirma dizendo que Davi, quando ele se dispôs e colocou-se no campo de batalha, ele disse: eu vou contra esse incircunciso, é no nome do Senhor dos exércitos. Oh, sabe o que acontece? Muitos confiam, muitos dependem, muitos esperam em muitas outras coisas. Mas nós que estamos na igreja não confiamos em cavalo. Não, nós confiamos no Deus que nos dá vitória, Jesus. O gigante caiu porque Deus ia na frente. Deus ia na frente de Davi. A Bíblia diz e afirma dizendo que a fé, em Hebreus 11, verso 1, não é baseada naquilo que nós podemos tocar. Não! A Bíblia afirma dizendo que a fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas esperamos em Deus. Davi venceu porque ele esperava a vitória vinda de Deus. Agora, hoje em dia, não. Quantos que pegam o seu corpo, fazem do seu corpo a sua carne física ambulante, o seu braço forte. Mas a Bíblia diz em Jeremias 17, que esses são considerados malditos, e esses se apartam de Deus. Mas bem-aventurado é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ele vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiro de água. Pode vir um tempo ruim, mas ele vai continuar dando fruto, dando fruto, dando fruto. Não importa o tempo, não importa a prova, o fruto tem que ser concedido, dado.
quando vem a prova, param de dar frutos na obra de Deus. O verdadeiro cristão, ele dá fruto na prova, ele dá fruto na perseguição, ele dá fruto quando surge a calúnia, porque o fruto que ele dá não é para o homem. Ele não faz evangelismo para o homem, ele não vai para a cruzada para o homem, ele não vai para a visita, para a campanha para o homem, ele vai para Deus, é para Deus, é para Deus. Daí Deus olha do céu e fala: eu abençoo esse rapaz, eu abençoo esse homem, porque ele faz para mim. Quem faz para Deus glorifica a Deus. Eu vos escrevo, porque a palavra de Deus permanece em vocês. Terceiro ponto: a importância de guardarmos a palavra de Deus. A importância de guardarmos a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado é o que ouve, é o que lê, e é o que guarda as palavras desta profecia, desta revelação. Bem-aventurado é o que ouve, aleluia. A Bíblia diz de um homem chamado Abraão, aleluia. A Bíblia diz que Deus, aleluia, olhava do céu, aleluia, viu o sofrimento do povo de Deus. Antes que o povo de Deus lá no Egito, aleluia, viesse perceber, Deus já estava trabalhando em prol da vida deles. Mas voltando um pouquinho no passado, diz a Bíblia Sagrada que Abraão, ele teve um encontro com Deus. Com Deus. Abraão olhava para o seu pai, para os seus irmãos, para a sua família, e via todos eles presos à idolatria, a imagens, que tinham boca, mas não falavam, tinham olhos, mas não viam, ouvidos, mas não ouviam, tinham pé, mas não andavam. Abraão precisava ter filhos. O irmão dele até quis que ele viesse adorar a estátua, mas ele continuou esperando. Ele queria um Deus diferente. Ele queria um Deus que fosse diferente daqueles que estavam ali perante seus parentes, sua família. E Abraão, certo dia está andando, e subitamente Deus fala com ele. Aleluia. E Deus fala: de você eu vou fazer uma grande nação. Todos aqueles que querem conhecer realmente a um Deus diferente dos demais que a sociedade apresenta e impõe, eles são levantados por Deus para poder fazer diferença no meio da sociedade. Abraão começou a falar do novo Deus para a família dele. A família dele falou: você está louco? Não, ele falou comigo que vai me dar uma terra. Ele falou para mim que é para mim ir embora. Ele falou para mim que o que ele tem para a minha vida é melhor. A família não aceitou. Mas a Bíblia Sagrada ensina dizendo o quê? A Bíblia diz que Abraão, ele teve um encontro e ele obedeceu à voz de Deus e foi. Abraão teve um encontro genuíno e guardou as palavras que saíram da parte de Deus dentro do coração dele. A Bíblia diz no Salmo 119, verso 11: guardei a sua palavra dentro do meu coração, para não pecar contra o Senhor. Mas, irmão Hélito, esse é um salmo de Davi. Irmão Hélito, esse é um salmo daquele que adulterou. Irmão Hélito, esse é um salmo daquele que contou o povo de Israel, sendo que não era para contar, porque não era a ordem de Deus. Irmão Hélito, esse é um salmo daquele que mandou matar um homem inocente. Realmente, Davi, ele aprontou, ele errou, ele
ele falhou, mas ele tinha um segredo, meu querido. Ele tinha um segredo, ele guardava a palavra de Deus no coração dele. Ele guardava a palavra de Deus no coração dele. E o segredo dele era isso aqui, ó. Perdoa, Senhor. Perdoa, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me afaste da tua presença, não retire de mim o teu espírito, mas me conceda alegria, alegria, alegria. Ele tinha sim pecado, mas ele também tinha dentro dele humilhação para com Deus. É por isso que ele é lembrado até os dias de hoje. Lembre das falhas de Davi, mas lembre das vitórias dele também. Agora se vai. Aleluia. Glória a Jesus. A Bíblia diz: eu vos escrevo, porque vocês já venceram o maligno. Eu quero falar com o quarto ponto baseado em entendermos que todos nós já vencemos o maligno em Cristo Jesus. Não tem ninguém que pode dizer: eu venci o maligno porque eu sou o cara, eu sou fera, eu posso. Não, todos nós vencemos o maligno por causa de Jesus Cristo. Por causa de Jesus Cristo. Aleluia. A Bíblia diz em Mateus capítulo 26 que Jesus foi para o Getsemane, e estando no Getsemane, diz a Bíblia Sagrada, ele estava orando com mais 3 irmãos, e ele foi um pouco mais para poder orar mais, aleluia, ali separado dos irmãos, e ele pensou em desistir, dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, afasta de mim essa prova, afasta de mim esse sofrimento, aleluia. O diabo maquinou: agora vence esse miserável, e ele falou: mas todavia, Senhor, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, aleluia. Jesus Cristo foi levado à presença de Pilatos. Pilatos pegou e falou para ele: olha aqui, fala, rapaz, o que você fez. Você não sabe que eu tenho autoridade para poder mandar crucificar e te libertar? Jesus falou: não, a autoridade que você tem vem do meu Pai que está no céu, é dele, vem de Deus. Está Jesus na cruz do Calvário, o miserável pecador querendo apontar o santo. Tu não és o rei dos judeus, não é filho de Deus, porque está aqui conosco. Jesus, quieto. O rapaz tomou o outro lado e falou: ele não fez nada, para de ficar incomodando ele. Jesus, quieto. Tem provação que a gente vence calado. Tem provação que não adianta você bater boca com o dirigente. Vou falar. Não adianta bater boca com o líder de mocidade. Não adianta bater boca com o líder de circulação. Tem provação que nós temos que passar de boca fechada. O cão, o capiroto, o infeliz, o dragão, o Apolion, seja o que for que você quer, ele pensou que havia vencido. Jesus falou: está tudo consumado. Encerrou. Acabou. Não. Jesus pegou a chave da mão dele, ressuscitou ao terceiro dia. Ele ficou com a boca fechada, porque Deus havia manifestado a vitória agora sobre a humanidade. Nós só somos vitoriosos. Nós só vencemos o maligno porque Deus está na nossa vida.
com base bíblica. 1 João, capítulo 4, versículo 4. Maior é o que está em vocês do que o que está no mundo. Nós só somos vencedores porque Jesus está em nossa vida. Um homem sem Deus não é nada. Eu me lembro de Sansão. Sansão chegou a um ponto na vida dele que ele pensou que era alguma coisa. Ele pensou que ele podia alguma coisa. É quando ele pensou em sair para batalhar e fazer alguma coisa contra os adversários dele. Os adversários dele foi uma surra na vida dele. Porque a presença de Deus tinha ido embora. Mas no dia que ele se arrependeu, a presença voltou. E quando Deus está na vida de uma pessoa, aleluia, é de vitória em vitória, de vitória em vitória, é de vitória em vitória que o crente vai andando, é de vitória em vitória o crente confiando, é de vitória em vitória em Deus. Você é vencedor porque Cristo está na tua vida. Romanos capítulo 8. Versículo 37, versículo 38 e versículo 39 está escrito: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma coisa, nenhuma criatura, nada nos poderá nos separar do amor de Deus que está revelado através do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, pode glorificar porque você vê em Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus, você que pode. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você é vencedor. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você é vencedor. Não, parece que ela não ouviu ainda. Fala bem forte: você é vencedor. Pega na mão da sua irmã aí. Pega na mão do seu irmão. Os crentes vencedores, aleluia. Pega na mão aí, pega na mão aí. Nós vamos orar agora, nós vamos orar agora. Nós vamos orar agora, é o primeiro dia, e eu sei que Deus tem coisas maravilhosas para fazer em nossas vidas. É o primeiro dia, pode começar a orar, pode começar a orar, pode começar a orar, pode começar a orar, pode começar a orar. Só quem é vencedor ora. Ora, 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 ora. Você é vencedor, você não é derrotado dentro da sua casa. Você não é derrotado no seu trabalho. Você não é derrotado na sua família. Você não é derrotado na igreja. Você é vencedor em Deus. Oh, glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Nanaga shura prakandara prakai. Narabra surinease. Shia prasuni kamambora prakai. Andea sundi kaplase. Miria prasuri kamandara mandarasia. Tu que mende que manduri kablasuri kai. Shaka prakandara prakai. Oh, glória! Eu decreto como ministro do Evangelho as enfermidades desaparecendo agora. Eu decreto como ministro do Evangelho a cura divina sobre esses que estão aqui agora. Eu decreto em nome de Jesus Cristo que esta enfermidade que te assola, que esta dor que te assola, que esta ferida que te assola, que este mal que te assola é retirada agora. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu não preciso citar nome de doença
bênção, pois o Senhor conhece o nome de todas. Toca agora na dor, toca agora na enfermidade e retira a dor, retira a enfermidade, sai enfermidade, em nome de Jesus, porque esse povo é mais que vencedor. Quando a última trombeta o anjo tocar, anunciando a volta do Filho de Deus, a lei da gravidade não impedirá aquele que é salvo de subir para o céu. Em algum lugar nas asas do universo nos encontraremos em corpo de glória. Em uma só voz a igreja dirá: tragada foi a morte pela vitória. E a igreja bradará bem alto: onde está a morte, a tua vitória? Onde está, inferno, teu aguilhão? Oh, aleluia! Enquanto a igreja lá no céu recebe o galardão, a terra vai entrar na fase da tribulação. As reações em cadeia geram uma teia, transformando em presa a população. Mandou a praça canará. Mancha, Deus manda dizer para nós assim: de capaçuri que manda raça. Muitos já contavam com a sua derrota da raça. Mas eu, Deus, olhei do céu que comentaram e falaram da sua derrota. De que me andagachura pra cá, dizendo ela não vai suportar ficar na igreja. Mas te digo, tu não estás servindo ao homem, mas serve a mim. Eu te seguro nas mãos. Eu sondei quando disseste no teu coração: por estes dias eu não prego mais a sua palavra, mas digo eu, Deus, pois venha, a palavra é minha e tens que pregar. Fala aquilo que eu lhe mostro, que eu lhe mando, porque eu, Deus, sou quem pelejo pela tua vida. Pela tua vida. Não temes o homem, temas a Deus que te deu a vida eterna. Da capa sumiquenda rasca. Sem o sal da terra, sem a luz do mundo, a humanidade toda estará indefesa. Mas no Apocalipse a igreja estará no céu, porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel. Me ameaçurica mandará pra cá e prum, seu nome? Deus manda te dizer: de que manda agachura pra cá e te levanto eu da raçunica mandar. Muitos já estão dizendo que você quer se aparecer na agachurica bafé. Turibica manda agachara mandai. Dizendo que tu quer se mostrar pro homem da agache que mandou já. Mas eu, Deus, sou quem ouço aqueles que criticam a sua vida. Eu, Deus, conheço a tua vida. Te digo que nesta juventude te levantarei eu, e porei as minhas palavras na tua boca, e farei com que aqueles que vieram te criticar, dizendo que era bom da racha capaz, que eu sou Deus que te catei lá fora e trouxe para dentro da minha casa. Tu és escolhido de Deus. Ao deixar a humanidade subdividida, filho para um lado e a mãe para o outro, sem direito ao adeus na hora da partida. No Apocalipse a dor vai ser grande, a lua cor de sangue revela a tristeza, e o sol com certeza não irá brilhar, porque mais forte que o sol brilhava a igreja que Jesus levou no arrebatamento. Agora em descontrole chora a natureza, sem o sal da terra, sem a luz do mundo, a humanidade toda estará indefesa.
da terra, sem a luz do mundo, a humanidade toda estará indefesa. Mas no Apocalipse, a igreja estará no céu, porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel. Mas no Apocalipse, a igreja estará no céu, porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel. Porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel. A ti, Senhor, aquele que é fiel, Senhor. Aplauda o nome do Senhor, aleluia.